Prezados alunos e alunas, muito bom dia. Muito bem, na aula de hoje trataremos mais de algumas questões pontuais relativas à teoria geral do direito constitucional. Pois bem, o artigo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias trata da República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios, o que contempla o Estado democrático de direito. Então, de acordo com o artigo 1º do ato das disposições constitucionais transitórias, essa união indissolúvel dos estados, do Distrito Federal e do município contempla o quê? A República Federativa do Brasil, por meio do Estado democrático de direito. Um outro tema que merece atenção se refere ao federalismo bicameral. Então, o Brasil, como já foi estudado anteriormente, ele trata de uma formação federalista e se utiliza no poder legislativo do sistema bicameral. O que significa esse sistema bicameral? Muito bem. No Congresso Nacional, quando nós falamos da questão relativa ao sistema bicameral, é que nós temos duas casas legislativas. Então, nós temos duas casas legislativas. Uma delas é a Câmara dos Deputados e a outra é o Senado Federal. Então, por meio da formação dessas duas casas legislativas, nós temos a identificação de um sistema bicameral. Então, quando nós temos alguma matéria que precisa ser analisada pelo Congresso Nacional, deverá, obviamente, passar pela apreciação das duas casas legislativas. Um outro ponto que merece destaque significa eficácia da norma, né? Então, podemos indagar se a norma constitucional ela produz ou não sempre eficácia social. De acordo com os ensinamentos das aulas anteriores, nós sabemos que existe a necessidade de compatibilização entre os direitos fundamentais de natureza econômica e social. Em outras palavras, a Carta Constitucional de 1934 inaugurou no Brasil a positivação dos direitos fundamentais de segunda geração. E quais são esses direitos? São os direitos sociais, econômicos, culturais e coletivos. Então, são os direitos sociais, econômicos, culturais e coletivos. Então, essa ideia de compatibilização do direito econômico com direito social depende, sobretudo, de uma leitura que possa, digamos, apresentar o melhor resultado. Um fato é, nós não podemos garantir programas de natureza social se nós não passarmos pelo direito fundamental de natureza econômica. E a Carta Constitucional
de 1988, até por decorrência de toda uma evolução do nosso direito constitucional e também das necessidades na nossa sociedade, ela tem uma vocação muito inclinada para a garantia desses direitos sociais. Ocorre que nem todas as normas que estão previstas na nossa Carta Constitucional de 1988 têm a eficácia social conforme sinalizado pelo poder constituinte originário. Por exemplo, nós temos na Constituição Federal um artigo que trata da questão relativa ao salário mínimo, que, em tese, deveria suprir todas as necessidades do indivíduo, no que se refere à educação, lazer, saúde, vestuário, dentre outras necessidades próprias da vida em sociedade. Então, a norma mencionada, ela apresenta o quê? Um modelo ideal. Entretanto, sabemos que o mundo real acaba não apresentando, digamos assim, uma contemplação no sentido de que o salário mínimo possa fazer frente a todas essas necessidades. Isso indica dizer que quando temos essa leitura de que o salário mínimo é insuficiente para fazer frente a todas as necessidades do indivíduo, isso nos reporta a ideia, digamos, de verificar a questão da compatibilidade entre o direito fundamental econômico e o direito fundamental social. Em outras palavras, se evidentemente não se tem a arrecadação suficiente pelo ente público, como que ele fará a concretude dessas políticas públicas de atendimento a todas essas questões de natureza sociais. Então, a gente vê que é um tema de significativa complexidade, cuja acomodação depende justamente dessa busca incessante, digamos, por uma melhor arrecadação, que envolve, obviamente, a questão de desenvolvimento do país, a fim de possibilitar, digamos aí, um retorno que seja mais satisfatório. Muito bem. Um outro ponto que nos chama a atenção diz respeito à questão da eficácia da norma constitucional. Então, uma coisa é a apresentação da leitura da Carta Constitucional de forma literal do seu texto propriamente dito. Uma outra situação é o estudo doutrinário sobre os artigos positivados na nossa Carta Constitucional. Então, nessa ordem de raciocínio, o doutrinador José Afonso da Silva, que é constitucionalista e é ex-professor da USP, dentre outras faculdades e universidades renomadas,
ele classifica as normas constitucionais em eficácia plena, contida e limitada. Então, o doutrinador José Afonso da Silva, ele classifica as normas constitucionais em eficácia plena, contida e limitada. Pois bem, as normas de eficácia plena, como o próprio termo sugere, são aquelas que não dependem de complementação de outros comandos normativos. Por exemplo, a Carta Constitucional de 1988, ela prevê que Brasília é a capital federal do Brasil. Daí verificamos que tal norma não depende de complementação. Não, ela já tem uma aplicação imediata, de acordo com o comando normativo. Uma outra situação que podemos visualizar trata-se das normas de eficácia limitada. Então, as normas de eficácia limitada também apresentam aplicação imediata, mas neste caso, na maioria das vezes, depende do quê? De outras complementações de observância de outras normas constitucionais ou infraconstitucionais para que possa produzir efeitos práticos, para que possa produzir efeitos no mundo dos fatos. Por exemplo, a nossa Carta Constitucional estabelece que todas as pessoas têm o direito do livre exercício da sua profissão. Então, a Carta Constitucional de 1988 estabelece que todas as pessoas têm direito ao livre exercício da sua profissão. Então, evidentemente que se o indivíduo pretender exercer a função de médico, será possível? Será, desde que ele inicie e conclua o curso de medicina e preencha todos os requisitos previstos em lei. Por quê? Se ele quer atuar na condição de médico e não realiza esse curso de medicina, por certo ele não poderá exercer a profissão de médico, porque se assim o fizer, responderá pelo exercício ilegal da profissão. Nessa mesma ordem de raciocínio, se um indivíduo pretende ser advogado, ele precisa, obviamente, concluir o curso de bacharel em Direito, né? Então, ele precisa ter aí a conclusão desse curso de bacharelado em Direito e ser aprovado no exame da OAB. Então, a falta de cumprimento da formação ou da aprovação no exame da OAB irá impossibilitá-lo de exercer a função de advogado. Então, nós temos aí uma situação bastante interessante. Hoje é possível um aluno que esteja cursando aí a fase final do bacharelado em Direito prestar o exame da OAB. Então, o aluno que estiver na fase final do seu curso poderá prestar o exame da OAB. Muito bem. Ocorre que ele poderá até ser aprovado na OAB. Agora, se ele não tiver a conclusão do curso,
Nada feito. Por quê? A aprovação na OAB não vai suprir a necessidade dele ter o quê? A conclusão do curso de bacharel em Direito. Então, a ideia que é passada pelo comando normativo da norma constitucional que trata do quê? Da eficácia limitada. Então, não é o querer. Na verdade, é o querer revestido e embasado no cumprimento dos textos legais. Senão, nada feito, não vai poder exercer a profissão. E se o fizer de forma inadvertida, indicará o quê? O exercício ilegal da profissão. Muito bem. Uma outra questão que nós temos está relacionada a eficácia da norma limitada, né? Então, essa questão da norma constitucional de ter eficácia plena, contida e limitada, apresenta o quê? A necessidade de se debruçar sobre esse tema para que encontre, digamos aí, a melhor interpretação. Então, a norma de eficácia limitada, ela poderá ser de organização ou ela poderá ter a natureza programática. Muito bem. No que se refere às normas de natureza programática, elas apresentam um grande desafio para o nosso ordenamento jurídico. Então, essas normas de natureza programáticas, como o próprio termo sugere, elas devem ser cumpridas num determinado lapso temporal. Por exemplo, a Carta Constitucional de 1988 estabelece que deve surgir leis complementares que possam regular o direito de greve, seja no setor privado, seja no setor público, em relação às funções que apresentam compatibilidade ao exercício do direito de greve. Pois bem, o que se vê? De fato, nós tivemos a regulamentação do direito, do exercício do direito de greve na área privada. Então, nós temos uma norma regulamentadora que prevê o exercício do direito de greve na área privada. Então, essa parte, digamos, do comando normativo, ora elaborado por meio do Poder Constituinte, podemos dizer que teve aí o seu cumprimento. Já no que se refere à possibilidade do exercício de direito de greve na área pública, nós não tivemos nenhum comando normativo criado pela Casa Legislativa para que possa possibilitar o exercício do direito de greve na área pública. Então, nós não tivemos uma lei que regulamente o exercício do direito de greve na área pública. Então, olha que impasse, não é verdade? Nós temos aí mais de 30 anos da positivação da nossa Carta Constitucional de 1988 e mesmo diante do decurso de período superior a 3 décadas, tá? Mesmo com decurso do período superior a 3 décadas, ainda temos temas que dependem de complementação por meio do Poder
constituinte. Então, esse daí é um dos desafios que possa, digamos assim, trazer a completa, digamos, eficácia das normas de direito constitucional. Então, é um tema que não poucas vezes ele é, digamos, ventilado no mandado de injunção, justamente para que possa trazer a garantia de acesso à justiça às pessoas que estejam elegíveis à situação do direito ao exercício da greve e dependam de uma resposta prática, que dependam, digamos aí, de uma concretude da aplicação de um instituto por meio de um instrumento constitucional, para que possa trazer aí uma resposta à questão judicializada. Então, por exemplo, nós temos a figura do mandado de injunção. Então, quando se vê normas constitucionais que dependam de regulamentação, que dependam de complementação, e essa complementação não surge de forma espontânea pelo Congresso Nacional, por exemplo, pode ser o caso da parte que dependa dessa garantia impetrar o mandado de injunção. E já há algum tempo, os ministros do Supremo Tribunal Federal, quando tratam da eficácia da decisão a ser proferida no mandado de injunção, têm trabalhado no sentido e tem decidido também no sentido de que o mandado de injunção ele deve apresentar concretude na sua resposta. Por quê? Se isso não ocorrer e tivermos apenas uma decisão de natureza declaratória, digamos, numa matéria de competência da União, nós teremos apenas a notificação do Congresso Nacional e isso não implicará na mudança da situação. Por quê? Se o Congresso Nacional é notificado de uma decisão proferida no mandado de injunção com efeito meramente declaratório, é apenas o quê? No máximo uma advertência, mas não cria o efeito constitutivo. Então, nós avançamos de maneira que na maioria do julgamento dos mandados de injunção que são propostos, que são interpostos perante o Supremo Tribunal Federal, os ministros têm atribuído, digamos, efeitos constitutivos a esse remédio constitucional, justamente para evitar a falta de cumprimento da decisão judicial. Então, só reconhecer a mora do Congresso Nacional não é o suficiente. Daí a necessidade, essa necessidade desse remédio constitucional trazer efeitos de natureza constitutiva, né? Então, é o que tem a melhor resposta no que se refere à necessidade da parte que levou essa matéria à judicialização. Então, nós verificamos que, de fato, nós avançamos com a Carta Constitucional de 88.
sobretudo nas questões sociais, questões do meio ambiente, de natureza econômica, entre outras, mas isso não quer dizer que no dia a dia não tenhamos tensões que precisam ser, digamos, enfrentadas, dirimidas e, em alguns casos, até judicializadas, para que possam apresentar uma resposta satisfatória. Muito bem. Um outro tema que nos chama atenção, ele se refere à questão dos elementos do Estado. Então, como já foi tratado em aula anterior, nós tivemos a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. E após, ou melhor dizendo, com o advento da independência, o Brasil ele passa a ter o quê? Os 3 elementos do Estado. O Brasil passa a ter povo, território e soberania. Então, com o advento da independência do Brasil, o país passa a ter os 3 elementos do Estado: povo, território e soberania. Então, olha que interessante. Essa ideia de constitucionalismo, ela já havia sido propagada na Europa, por meio da Revolução Gloriosa, no século XVII na Inglaterra, por meio da Revolução Francesa, no século XVIII, precisamente no ano de 1789, na França, e ela acabou chegando na América. Por quê? Na verdade, o mundo já estava, digamos, vocacionado para esse novo modelo de constitucionalismo, na medida em que, por meio dele, é que nós tivemos todo um processo de evolução da matéria de natureza constitucional e para que pudesse fazer frente às necessidades próprias da sociedade moderna. Então, tudo isso depende de um processo evolutivo. Hoje nós temos uma Carta Constitucional que, por exemplo, prevê a competência de todos os entes federativos. Então, a nossa Constituição Federal de 1988, ela prevê a competência da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Então, essa evolução, essa concretização passou por todo um processo. Então, o que precisa saber é que isso não aconteceu do dia para a noite, conforme nós já tratamos em aula anterior. Por exemplo, a questão do constitucionalismo no Brasil. O constitucionalismo no Brasil, ele surge em 1824, na época em que o país ainda tinha um modelo monárquico e se desenvolve no decorrer do tempo com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, depois um surgimento da Carta Constitucional já no modelo republicano de 1891, que já sinaliza aí a recepção dos direitos fundamentais de primeira geração, que são os direitos civis e políticos, de maneira que mais adiante nós tivemos a positivação da Carta Constitucional de 1934, que garantiu os direitos fundamentais de segunda geração, que são os direitos sociais, econômicos, culturais e coletivos. Passamos pela Carta Constitucional de 1937, que foi influenciada pela Constituição polonesa, numa época aí de forte vocação para o nacionalismo. Na fase seguinte, já
no momento de abertura democrática, nós tivemos aí o surgimento da Carta Constitucional de 1946 e durante o período ditatorial tivemos aí duas cartas constitucionais, uma de 1967 e a outra de 1969, até que chegamos ao surgimento da nossa Carta Constitucional vigente, que é de 1988. Então nós percebemos que a situação do constitucionalismo ela não aconteceu do dia para a noite. A bem da verdade, todo esse processo decorreu da implantação dessas normas constitucionais e do desenvolvimento da nossa sociedade. Muito bem, ficamos por aqui. Meu muito obrigado e até a nossa próxima aula.